Bom dia, Super Esporte ao vivo, terça-feira, 2 de junho de 2015. Seleção brasileira se apresenta na Granja Comari e o meia Luiz Gustavo é cortado da Copa América por lesão no joelho. O colombiano Juan Carlos Osório dá coletiva de imprensa no São Paulo e define o trabalho de comandar o tricolor como o maior desafio da carreira dele. A gente te traz ainda as informações do Palmeiras, que vai enfrentar o Internacional quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro, do Corinthians, que encara o Grêmio amanhã em Porto Alegre, e do Santos, que está tentando comprar Paulo Henrique Ganso do São Paulo. Vai vender uma renca de jogadores, meu Deus do céu. Mas para a gente começar, vamos atualizar as notícias de Roland Garros, que já tem bolinha rolando pelas quartas de final. Entre as mulheres, a sérvia Ana Ivanovic já garantiu a vaga na semifinal ao bater a ucraniana Elina Svitolina por 2-0, parciais de 6-3 e 6-2. A espanhola Gabine Muguruza e a tcheca Lucy Safarova também se enfrentam nessa terça-feira. Na chave masculina, o japonês Ken Nishikori encara hoje o francês Jo-Wilfried Tsonga e o suíço Roger Federer duela com seu compatriota Stan Wawrinka. Amanhã a gente mostra tudinho pra você, tá bom? Break e eu já volto com Osmar Garrafa. Até já! Super Esporte está de volta para a gente falar dos casos de corrupção na FIFA. Segundo o jornal norte-americano The New York Times, o secretário-geral da entidade, o francês Jérôme Valcke, realizou transações bancárias no valor de 10 milhões de dólares numa conta controlada por um alto dirigente da organização máxima do futebol. Autoridades federais dos Estados Unidos disseram que as transferências feitas em 2008 por Valcke para contas que estavam no nome do ex-vice-presidente da FIFA, Jack Warner, são elementos-chave no escândalo de corrupção que abalou a instituição. De acordo com o New York Times, a transferência bancária mostra que o dinheiro está mais próximo do Blatter do que se imaginava. A FIFA nega o envolvimento de Jérôme Valcke no caso. Muito bem, ontem a torcida organizada do Corinthians, a camisa 12, protestou no Parque São Jorge, sede do clube, contra a diretoria e também o elenco corintiano. Já no CT Joaquim Grava, a equipe treinou sem problemas. Renato Augusto comentou sobre a fase difícil que o time passa e a perda de jogadores pontuais. As informações com Felipe Esboril. Esses são os reflexos de uma derrota em mais um clássico, o terceiro consecutivo. Polícia na frente do centro de treinamento protegendo a chegada dos jogadores. O medo dos protestos fez o timão na manhã desta segunda-feira ficar em alerta. Pressão exercida fora do gramado que acaba prejudicando o time dentro dele. Fica mais difícil porque, principalmente agora tendo que reformular uma equipe, jogadores mais jovens podem sentir um pouco, tira um pouco da confiança de alguns jogadores, então acaba prejudicando, acho que o grupo inteiro. Então é uma coisa chata, uma situação chata, mas a gente sabe que aqui é assim e para melhorar só com as vitórias. Então vamos continuar trabalhando para voltar a vencer. Manifestação apenas deste torcedor que veio de bicicleta mostrar a insatisfação. A segurança também ficou presente dentro do CT, mas felizmente não trabalhou. Já os números do ataque impressionam negativamente a equipe, que começou bem o ano de 2015. Nos últimos 7 jogos, o Corinthians marcou apenas 2 gols, uma média de 0,29 por partida, igualando uma marca que aconteceu em outubro de 2013. Complicações no ataque que terão que ser resolvidas. É difícil dizer uma coisa que aconteceu, né? A gente já começou um ano tendo que jogar jogos importantes, jogos decisivos. Então, talvez a gente tenha chegado num top muito rápido, né? E é difícil manter. Então, a gente teve uma oscilação que é natural no futebol. Só que aqui no Corinthians a gente sabe como é que é, não pode oscilar, né? Então a gente acabou sofrendo por isso. A gente acabou sendo também o time a ser batido, então todo mundo queria jogar contra o Corinthians, vinha fechado, a gente tinha a obrigação de sair para o jogo.
Eu acho que dentro de todos esses fatores, eu acho que dá para explicar mais ou menos por que o nível caiu. A esperança da equipe caiu sobre o experiente Wagner Love, que terá agora a missão de reerguer esse time nas 2 próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, que vão acontecer fora de casa. Confiança por aqui, ele tem. Ele está bem, eu até acompanhei também os exames dele ali, fui ver, ele teve uma melhora muito grande, então isso também traz uma confiança para ele. E é claro que ele não vai chegar agora no primeiro jogo e vai fazer um jogo de alto nível e vai acabar com o jogo. É uma coisa gradativa, mas agora ele precisa de jogo, precisa jogar para nos ajudar. E a vontade que ele também está animando nós jogadores, porque você vê um cara que já é bem rodado, bem experiente, com a vontade que ele está, é um ânimo a mais para a gente. É justamente isso que a equipe precisa, ajuda. E quem sabe de mais reforços para o ataque. Não seria mal para ninguém. Bom dia, Garrafa. Bom dia, Anitta. Bom, ontem eu vi um trechinho do Bem Amigos e o Edu Gaspar falou que deve trazer esses reforços, né? Mas agora eu acho que o que tem que fazer mesmo é tentar ter um pouquinho mais de ânimo, porque não tem o que fazer, né, Garrafa? Perdeu o Guerreiro, o Sheik, o Elias está na Copa América, já está com a equipe, então agora não tem alternativa. É o que o Renato Augusto falou na coletiva, é dar um passo para trás, dar uma desacelerada para poder evoluir de novo. O problema, Anitta, é que o Corinthians não deu um passo para trás. O Corinthians deu uns 8 passos para trás. Não é? Daquilo que vinha jogando e daquilo que produziu nos últimos jogos, a situação do Corinthians é complicada. Essa diretoria que agora, por absoluta correção, ela tenta colocar a casa em ordem, ela está tentando colocar a casa em ordem que ela mesma bagunçou. Não é? O Roberto Andrade, que hoje é o presidente, antes de ser presidente, ele era o diretor de futebol. Ou seja, foi ele que contratou o Christian por R$500 mil por mês. Foi ele que trouxe o Wagner Love, que ainda não entrou em forma. Né? O Wagner Love pode até ser útil, é um bom jogador, mas paga também um salário alto para o Wagner Love. Será que uma engenharia financeira, se você pegar o salário do Wagner Love e o salário do Christian, R$1 milhão, em um ano, quanto que dá isso? R$1 milhão por mês. Você pega. Em 10 meses são 10 milhões. Será que esse dinheiro, se fosse feita uma reengenharia financeira, não poderia ter tentado ficar com o Guerreiro e aproveitar 2 garotos da categoria de base? Mas o Guerreiro queria ficar, porque muita gente disse que ele não queria. O Guerreiro, ele pediu aquilo que ele achava que merecia ganhar, o Corinthians fez uma contra-oferta. Eu estou dizendo, uma tentativa. Quando você gasta R$10 milhões no Christian, que não joga, quantas partidas o Christian jogou no Corinthians esse ano? Eu não tenho nada a ver quanto cada jogador recebe, eu estou falando exatamente o que poderia ter sido feito. O Wagner Love, 500, mas 500 é matemática simples, é 1 milhão por mês. Em 10 meses são R$10 milhões. Esse dinheiro poderia ser empregado no Guerreiro, que é um cara que vem dando resultado. Você poderia pensar 2 jogadores das categorias de base, e não é isso que o Corinthians está fazendo. O Corinthians está pagando pelos próprios erros. E o Corinthians montar uma equipe no meio do Campeonato Brasileiro não briga nem por Copa Libertadores da América. Nosso matemático, você que tiver problemas financeiros, pode mandar sua cartinha, seu e-mail aqui para o Osmar Garrafa. O São Paulo apresentou ontem o novo treinador, o colombiano Juan Carlos Osório. Osório comentou que estar no São Paulo é o maior desafio da carreira dele. Por isso, o nosso repórter Fernando Gavini está nesse momento no CCT da Barra Funda. Bom dia, Gavini. Quero saber o seguinte, este novo técnico, Osório, já colocou a mão na massa? Ele já treinou o São Paulo? Bom dia. Bom dia, Anitta. Bom dia, Garrafa. Bom dia a todos que acompanham o Super Esporte. Ainda conhecendo o time, o Juan Carlos Osório, mas sim, com a mão na massa. Desde ontem já teve contato no campo com os jogadores e hoje, aqui atrás, no campo de trás, o campo principal aqui do CT, está acontecendo um treinamento com a participação do Juan Carlos Osório, mas não ainda uma participação direta, até porque ele não poderá ser o treinador do São Paulo no clássico desta quarta-feira contra o Santos, porque ainda não tem o visto de trabalho. O time será dirigido pelo Milton Cruz e é o Milton Cruz que neste momento comanda as principais atividades do treino, sob a supervisão, claro, do Juan Carlos Osório. O Osório que chegou ontem aqui ao Brasil, foi apresentado, é a grande aposta do tricolor para essa temporada de 2015. Vamos ver como é que foi a apresentação do técnico colombiano.
Antes da entrevista coletiva, o telão mostra imagens da emocionante despedida de Juan Carlos Osório do Atlético Nacional. Clube pelo qual foi campeão 6 vezes em apenas 3 anos. O contrato do colombiano de 53 anos com o São Paulo vale por 2 temporadas e a expectativa é que ele repita o mesmo sucesso no tricolor. Logo na chegada, o treinador mostrou por que era chamado de Lorde em Medellín, ao começar a entrevista coletiva se esforçando para falar português. Eu estou muito feliz e muito orgulhoso de chegar a São Paulo e ao futebol brasileiro. Depois do esforço inicial, Osório continuou toda a entrevista falando em espanhol. A língua, aliás, é apontada por ele como um fator importante para que tenha sucesso no São Paulo. O primeiro é aprender seu idioma. Segundo o treinador, aprender o idioma é o primeiro desafio. Ele garante que costumava seguir de perto o Campeonato Brasileiro e disse que espera fazer seu trabalho com disciplina e com todas as características que o levaram para o Manchester City, para o New York Red Bull e para o Puebla. Para ele, jogador, independente da nacionalidade, é um ser humano que deve ser tratado com respeito, mas com exigência e objetividade, valorizando o que se pode fazer em um grupo de trabalho. Osório será o primeiro técnico colombiano a trabalhar no futebol brasileiro. A primeira impressão foi de surpresa, mas não por minha capacidade. Até por conta disso, ele disse que ficou surpreso com o contato do São Paulo. Não por falta de capacidade, mas por um clube brasileiro ter se interessado por um técnico colombiano, ainda mais sendo um time grande como o São Paulo. Era impossível dizer não. Para Osório, este é o maior desafio da carreira e ele vai dar tudo de si para ter êxito. Para que salga exitoso este desafio. Muito bem, tá aí a apresentação do técnico Juan Carlos Osório. Como você pode ver, ele no centro do campo aqui do CCT da Barra Funda, conversando com o Milton Cruz. A atividade acabou de terminar aqui no CCT. Ele não vai poder dirigir o time nessa quarta-feira, deve estrear no sábado contra o Grêmio, jogo que vai acontecer no estádio do Morumbi à noite também no sábado. Mas depende, claro, dele conseguir o visto de trabalho até lá. Como ele disse, explicou ontem mesmo na entrevista coletiva, para esse primeiro jogo, o trabalho do Milton Cruz, e o máximo é que ele vai dar algum palpite, algum pitaco. O que a gente viu hoje aqui durante o treinamento, basicamente o mesmo time, praticamente o mesmo time que enfrentou o Internacional, com 2 mudanças. Na lateral esquerda, o Reinaldo, que foi expulso na última partida, deu lugar para a volta do Carlinhos ao time titular. E o Ganso, que não jogou a última partida do São Paulo por causa de problemas particulares, voltou à equipe titular com o Luiz Fabiano deixando o time. Então o time começou o treinamento, a escalação do São Paulo que iniciou o treinamento, teve deixa eu só conferir aqui que eu estava com tudo aberto aqui, ó, Rogério no gol, o goleiro do São Paulo, Rogério, Bruno, Paulo Miranda, Dori, Carlinhos, Denilson, Souza, Thiago Mendes, Ganso e Michel Bastos e o Pato no ataque. Depois, ele fez mais 4 alterações, o Hudson entrou no lugar do Bruno, o Matheus Reis entrou no lugar do Carlinhos, Rodrigo Caio no do Denilson e o Luiz Fabiano terminou o coletivo como titular, substituindo o Ganso, mas a tendência é que o time que começou o coletivo seja o que vai ser utilizado amanhã no Clássico contra o Santos. Anitta. Obrigada, Gavine. A matéria do Gavine fechadinha, 6 da tarde no Gazeta Esportiva. E essa confusão vai cada vez ser maior sobre que elenco e tal que treinou e que vai entrar, porque uma das características do Osório é sempre tentar, de partida a partida, mudar o elenco, né? Nunca manter o mesmo elenco, não é isso, Garrafa? É uma característica desse treinador que chega, eu torço muito para que o Osório dê certo. Não sou contra a contratação de treinador estrangeiro, eu só entendo o seguinte: um técnico estrangeiro tem que chegar, no meu entendimento, para um início de temporada, início de trabalho, né? Nós estamos em meio a um campeonato brasileiro que é um dos mais... mas é um dos mais difíceis, Anitta, do mundo. Aí ele vai ter que saber aonde é a cozinha do CT, né? Aonde é o quarto dele, aonde é a vaga de estacionamento. Tudo isso leva tempo. E o campeonato já tem Santos amanhã, depois já tem outro compromisso difícil no final de semana. E não há paciência na vida do treinador. Não há paciência. Tá aí a maior prova disso foi o Gareca. Ficou aí 15 jogos, 20 jogos
e levou um pé nos fundilhos. Eu torço muito para que o Osório... ser mais calmo, torço muito para que o Osório dê certo, mas o futebol brasileiro, a cobrança é muito forte. E outra coisa, o Osório não é nenhum Rinos Mitchell. É o quê? Não, estão dizendo, nossa, ele foi campeão na Colômbia, com todo respeito ao futebol colombiano. Pode dar certo no São Paulo, mas vamos devagar com o Andor, porque o Santos é de barro. Bom, como o Gavini comentou, o São Paulo vai enfrentar amanhã o Santos, que está de olho em Paulo Henrique Ganso. Quem conversou ontem com os jornalistas foi David Braz. Adriano Dolph, conta mais. Beleza. Santos que começa a viver um momento mais delicado nessa temporada. São 3 jogos sem vencer, erros de passe e de finalização, que têm sido cruciais. Erramos passes ali atrás, que acabou resultando no gol do Sport. Infelizmente aconteceu que ele possa servir de lição para os próximos jogos. É difícil falar isso aqui toda hora, né? Agora, depois que passou, mas não tem o que fazer. A gente tem que ter tranquilidade, porque ainda é muito cedo, tem mais 34 rodadas, tem muita coisa para rolar. E o Santos vai passar por mais um momento difícil na temporada. Não vai contar com o Robinho, que está servindo a seleção brasileira no Rio de Janeiro. No Campeonato Paulista, quando o rei das pedaladas não esteve presente, o Santos não conseguiu vencer nenhum dos 2 jogos. Eu dei uma boa sorte para ele, né, que ele possa fazer uma grande Copa América, possa ajudar a seleção brasileira. Estamos felizes por essa convocação dele. E a gente vai torcer sim para que a diretoria possa resolver a situação dele aí, para ele permanecer, que é um jogador muito importante. Eu já falei em outras oportunidades aqui com vocês que se o Santos quer brigar e voltar a Libertadores, brigar pelo título, tem que fazer o possível para manter ele. E que ainda pode perder Lucas Lima. O Peixe tem apenas 10% dos direitos econômicos do atleta, que já vem recebendo propostas de times europeus. O presidente Modesto Roma Júnior, inclusive, vem pensando em soluções, como Paulo Henrique Ganso para a posição. O Ganso é um grande jogador, não teve o mesmo histórico que viveu aqui no Santos e não está vivendo no São Paulo, né? Então, se isso acontecer, a gente vai receber de braços abertos, mas isso a gente deixa para a diretoria. A gente tem que se preocupar com os jogadores que estão aqui, que estão dando o máximo, trabalhando bastante na semana aí para ajudar o Santos a conquistar os objetivos que a gente tem na temporada. Eu imagino, Anitta, que se o Ganso retornar ao Santos, ele vai ter um sério problema com a torcida. A torcida ficou muito irada quando ele trocou o Santos pelo São Paulo. É claro que se o rendimento dentro de campo for bom, a torcida vai abraçar o Ganso. Mas se o Ganso jogar no Santos, que vem jogando no São Paulo, terá dias difíceis. A ausência do Robinho no Campeonato Brasileiro em função da Copa América será sentida. Isso não tem como não dizer, porque o Santos, ele com o Robinho é um e sem o Robinho é outro. Agora a gente vai sentir o potencial e é meio já algo certo aí que na próxima janela dificilmente o Lucas Lima permaneça da equipe da Baixada Santista. E daí a história é a seguinte, estavam tentando contratar o Ganso por empréstimo, só que o Aidar, ele só quer negociar se for em definitivo. Né? Então os 32% que o Santos tenta comprar, os 32% que o São Paulo detém do jogador. E daí teria que vender o Gabriel, Gustavo Henrique, que já estão na mira do Milan, e também o Lucas Lima, que está na mira do Porto. Vamos às informações do Palmeiras com Alexandre Silvestre. Quem falou por lá ontem foi o Gabriel. O volante Gabriel é daqueles jogadores que se entregam durante os 90 minutos, mais acréscimos. Não perde viagem, divide todas e sente prazer em destruir. Para mim, tirar uma bola ali na defesa é um gol. Um soldado bravo, raçudo, a serviço do comandante. Estou acostumado a fazer isso desde do Botafogo, onde já trabalhei com ele. A gente tem um diálogo mais onde a gente se entende bem. Eu sei o que ele passa e procuro passar para o grupo. Ele não é o único a defender o professor, que andou balançando antes da vitória sobre o Corinthians. O grupo adora o Oswaldo. Isso posso dizer porque eu vejo a conversa de vestiário, os jogadores adoram o Oswaldo e a gente sabia da situação que ele estava pressionado. Ganhar o derby na casa do rival alivia a tensão. E como? A gente tira um peso, né, que estava nas nossas costas de
principalmente no Campeonato Brasileiro, onde ainda não havíamos vencido. E aí agora tentar vir uma sequência de vitórias, que é nosso objetivo, para ir assim, degrau a degrau, colocar o Palmeiras onde deve estar, que é no topo da tabela e brigando pelo título. Não é de hoje que o Gabriel confia no potencial deste novo Palmeiras, apesar das oscilações que aconteceram ao longo da temporada. Assim é bem melhor. No próprio Campeonato Paulista, já nas fases finais, eu já vi um time formado, um time maduro. É claro que com os resultados que depois do Campeonato Paulista que não começaram a vir, começou a desconfiança por parte de fora e contestar o trabalho. Eu tinha certeza que a vitória ia voltar a acontecer. O time fez uma grande partida e conseguimos a vitória incontestável. E o Palmeiras está muito próximo de confirmar o 22º reforço desta temporada. Sim, o atleta em questão que vovó fala é o artilheiro Alexandro, que atualmente defende as cores do Flamengo. O jogador com passagens por Vitória, Cruzeiro, Internacional, Vasco, Atlético Mineiro e o próprio Flamengo viria com um contrato até o fim de 2016. Ontem, durante uma entrevista à Rádio Bandeirantes, o técnico Oswaldo de Oliveira declarou ter muito interesse na contratação do atacante. Os empresários do atleta já confirmaram a negociação, deixando claro que agora só depende da liberação do Flamengo. O Alexandro está com 34 anos. E aí, Garrafa, vai dar certo? Olha, o Alexandro não é nenhum fenômeno, não é nenhum um grande craque, mas é um jogador, é um jogador que faz gols. É um jogador que faz gols, né? Fez por onde passou. Para esse elenco do Palmeiras, acho que para esse elenco do Palmeiras, com os atacantes que o Palmeiras tem, eu acho que seria uma ótima contratação, desde que se confirme, né? Vamos aguardar, mas está praticamente tudo certo, realmente só está dependendo do Flamengo agora, mas é o que tudo indica, tá certo. Gorfo, diretor palmeirense, gostou? Você gostou? Gostou. Então tá bom. E ontem, a maior parte da delegação da Seleção Brasileira se apresentou na Granja Comari, em Teresópolis, para o período de preparação para a Copa América 2015. E antes mesmo, no início dos treinamentos, o técnico Dunga já tem uma baixa no elenco. A CBF comunicou ontem à noite que o volante Luiz Gustavo, do Wolfsburg, está cortado por conta de uma lesão no menisco do joelho direito e terá que passar por uma cirurgia. Tudo indica que o provável substituto do Luiz Gustavo vai ser o volante Fred, do Shakhtar Donetsk. Além de fazer parte da lista de suplentes, Fred já está com um grupo convocado por Dunga, já que foi chamado para participar dos amistosos preparatórios, primeiro contra o México nesse domingo no Allianz Parque, 5 da tarde, e depois quarta que vem contra Honduras no Beira-Rio, 10 horas da noite. Que pena, hein, Garrafa? Acabou de ser campeão lá e tal. Mas o bom é que a lesão do menisco, diferentemente daquela do cruzado, a recuperação é muito rápida, mas como a Copa América começa agora, aí realmente o Luiz Gustavo não vai poder participar. E a seleção vai ter que superar todos esses problemas de corrupção, FIFA, a própria CBF, ex-presidente da CBF, na Copa América. E o Dunga vai ter que blindar o elenco em relação a todos esses problemas que estão acontecendo. Sim, o Gilmar falou ontem sobre isso. Ele falou que ele... E entre tudo que ele falou bobagem, né? Falou que a CBF é uma das poucas coisas que deram certo no país. Não, ele falou que ele estava focado em deixar o time... O Gilmar também acha que... Sabe aquele kit de primeiros socorros que inventaram também para pôr dentro do carro? Eu acho que também, assim como a CBF, aquilo foi uma coisa que deu certo aqui no país. A CBF, aquele kit, todo mundo teve que comprar o kit. Agora esse extintor que tem que apagar A, B, C, né? Gilmar, deixa, não fala, para falar bobagem, fica quieto. Mas ele não falou bobagem, ele falou que... CBF deu certo pro presidente Marinho, que tá com o bolso cheio, tá em cana. Mas falando do futebol, ele falou que ia tentar manter o time... Tô comentando exatamente, falar que a CBF deu certo, foi por causa da CBF que nós tomamos esse chocolate de 7-1 que ninguém esquece. Toda vez estamos tendo que ouvir gracinha, né? Aliás, o Osório, o técnico do São Paulo, falou sobre esse 7-1. Falou que acontece, né? Assim. Tá bom. Acontece com a Colômbia. O Brasil não acontece, não. Aconteceu agora, né? Garrafa, você tá tão nervoso. Bom, não começou o treino lá, né, Gorfo? Ainda não. Ainda, né? O quê?
Acabou o programa, tá? Mas a seleção brasileira tchau, vai começar a treinar lá na Granja Comari. A gente ia tentar mostrar, mas eles atrasam. Anitta. Tchau, querido. Tchau, mas eles atrasam. Tchau, gente. Zé Maria, vem pra dançar comigo, vem? Não. Zé Maria, vem aqui. O Grupo Biquíni Cavadão toca seus grandes sucessos no Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite. Assista agora a Revista da Cidade. E logo após, Você Bonita.